Olá, povo de Deus! Vamos ao nosso devocional diário. Estamos lendo o livro do profeta Jonas. Já lemos o primeiro e o segundo capítulo. Hoje vamos ler o capítulo 3 e amanhã concluiremos a leitura do livro com a leitura do capítulo de número 4. Leitura que sempre fazemos na versão da Bíblia de Jerusalém. O capítulo 3 tem como título Conversão de Nínive e Perdão Divino. Fazendo um breve retrospecto da leitura dos capítulos 1 e 2, o capítulo 1, o profeta descreve o seu chamado por Deus para ir à cidade de Nínive, capital do Império da Assíria, para denunciar os seus pecados diante de Deus e de que por conta desses pecados viria a destruição. O capítulo 1 registra que a esse chamado o profeta não atendeu. Embarcou em um navio para viajar para longe de Nínive, mas Deus fez um reboliço, uma tempestade no mar, até que o profeta fosse lançado ao mar, ali registrado no capítulo 1. Todo aquele acontecimento foi uma experiência muito grande para aquela tripulação de homens que não conheciam a Deus e que passaram a conhecer a Deus através daquele movimento do Senhor. O final do capítulo 1 termina com a tripulação fazendo sacrifícios ao Senhor e votos ao Deus de Jonas. O capítulo 2 narra o arrependimento do profeta no ventre do grande peixe, a sua oração de clamor, e o capítulo 2 termina com o grande peixe vomitando Jonas na praia da cidade de Nínive. E agora o capítulo 3, nós vamos ler o que fez o profeta naquela cidade em obediência ao mandado do Senhor. Leiamos capítulo 3 do livro do profeta Jonas. Diz assim: A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas a segunda vez. Levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e anuncia-lhe a mensagem que eu te disser. Jonas levantou-se e foi a Nínive, conforme a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de marcha. Jonas entrou na cidade e a percorreu um dia. Pregou então, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os homens de Nínive creram em Deus, convocaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. A notícia chegou ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou o seu manto, cingiu-se com um pano de saco e assentou-se sobre a cinza. Em seguida, fez proclamar em Nínive, como decreto do rei e de seus grandes. Diz assim o decreto: homens e animais, gado graúdo e miúdo, não provarão nada. Eles não pastarão e não beberão água. Cobrir-se-ão de panos de saco e invocarão a Deus com vigor. E se converterá cada qual de seu caminho perverso,
e da violência que está em suas mãos. Quem sabe, talvez Deus volte atrás, arrependa-se e revogue o ardor de sua ira, de modo que não pereçamos. E o versículo 10, concluindo o capítulo 3, diz assim: E Deus viu as suas obras, que eles se converteram de seu caminho perverso. E Deus arrependeu-se do mal que ameaçara fazer-lhes e não fez. Glória a Deus, né? Então aqui o capítulo 3, ele nos apresenta que ao ouvirem a palavra do profeta, que percorria a cidade dizendo, assim dizia o profeta: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Como pôde, né? Um povo poderoso, orgulhoso, vitorioso nas batalhas, quando viram um profeta israelita que professava um Deus único, Deus dos céus, e bradava ainda 40 dias e Nínive será destruída. Ora, a esta palavra toda a nação creu, temeu, se arrependeu e buscou o perdão de Deus. A palavra de Deus diz: aquele que oculta o seu pecado permanecerá nele, mas aquele que confessa e se arrepende alcançará misericórdia. Isso aconteceu à cidade de Nínive, aos assírios, que se converteram ao Senhor ao ouvirem as palavras do profeta, voltaram-se para Deus, humilharam-se em sua presença e puderam experimentar a misericórdia de Deus, que reteve a sua mão de castigo e a destruição não lhes alcançou. Glórias a Deus por essa história bíblica, por esse livro tão rico de lições. Amanhã concluiremos a sua leitura com a leitura do capítulo 4. Seja bênção para você e sua família esta porção para hoje, em nome de Jesus.